Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio, e eu gravo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem na agenda da política nessa semana que vai chamar a atenção dos mercados. É uma semana em que a gente tem de volta a discussão orçamentária, não é um impasse no mesmo nível daquele que a gente viu no final de março, começo de abril, mas ainda assim algumas discussões para serem feitas. A principal delas, a gente lembra, o orçamento foi aprovado com uma subestimação de despesas obrigatórias e ampliação dos gastos discricionários direcionados pelos parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro vetou uma parte desses gastos com emendas, reduziu essa dotação para ampliar os gastos de novo, para recompor os gastos com as despesas obrigatórias. E é isso que a gente vai ver nessa semana. O projeto de lei que recompõe perto de 20 bilhões dessas despesas obrigatórias vai a voto no Congresso. E ali, desde a sanção do orçamento no final de abril, a gente vê uma articulação de parte do governo com alguns deputados e senadores para reduzir essa recomposição de despesas obrigatórias e voltar a ampliar o gasto com as emendas e com as obras ali de alguns ministérios do governo. O Ministério da Economia se posiciona contra, diz que esses 20 bilhões, mais ou menos, que foram encaminhados ali para recompor as despesas obrigatórias são de fato necessários, mas o Congresso e essa ala do governo trabalha ali para encontrar alguns espaços para ampliar os gastos com investimentos, esses gastos discricionários. O que a gente escuta é que essa definição vai depender principalmente da posição do presidente Jair Bolsonaro, para qual dos dois lados ele vai pender. E ali a chance da gente ter novamente algum tipo de impasse, algum tipo de discussão, como a gente teve ali na época da sanção do orçamento, tende a crescer. Não vai ser da mesma monta que a gente teve no orçamento, porque se tratava ali de números muito maiores, mas ainda assim algum impasse, algum ruído ali na relação entre governo, equipe econômica e Congresso mais uma vez. Outro tema relevante da semana é a CPI da pandemia. A gente tem nessa semana marcada a primeira série de depoimentos. A gente tem nessa série de depoimentos alguns dos nomes mais aguardados ali pela oposição, entre eles o ex-ministro Luiz Mandetta, que fala na terça-feira, foi o ministro do início ali da pandemia, o ex-ministro Eduardo Pazuello, que fala na quarta-feira, e é sobre ele que os senadores de oposição independentes querem fazer ali a principal carga. Eles relembram sempre aquela frase de um vídeo que o ministro Pazuello gravou ao lado do presidente Bolsonaro, dizendo um manda, o outro obedece. É esse ponto ali que eles querem usar para atingir politicamente o presidente Jair Bolsonaro. A tendência, portanto, é que a gente passe ali mais uma semana com exposição negativa para o governo por conta da CPI. Exposição essa que tende a ser a tônica de todo o período de funcionamento da comissão, inicialmente por 90 dias, mas que são prorrogáveis também. Outro assunto que o mercado tem prestado bastante atenção é a reforma tributária. O presidente Arthur Lira, na semana passada, chegou a estabelecer a segunda-feira como limite ali para a apresentação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. A maneira como esse relatório vai ser apresentado ainda está sendo estudada, se vai ser ou não apresentado em uma sessão da comissão especial, da comissão mista que trata da reforma tributária. A tendência é que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro trate das duas PECs que estavam em discussão, PEC 45 na Câmara, PEC 110 no Senado, e a ideia do fatiamento defendida pelo presidente Arthur Lira na semana passada, tratando primeiro da unificação dos tributos federais, de PIS e COFINS, seja um movimento que ele faça na sequência. Há um outro tema que também gera expectativa, que já existia na semana passada, é a apresentação do primeiro parecer do deputado Elmar Nascimento para a medida provisória da Eletrobras. Ele tinha prometido fazer essa apresentação já na semana passada, acabou não cumprindo e jogando para essa semana o novo calendário. Há uma expectativa forte, porque medida provisória tem prazo para ser votada, e o que ele havia combinado ali internamente entre Câmara e Senado é fazer a votação dessa medida provisória perto do dia 20 de maio. Portanto, quanto mais longe ficar a apresentação do parecer, menos tempo tem para os deputados analisarem. E se os deputados avançarem sobre essa data do dia 20 de maio, fica menos tempo para os senadores tratarem dessa discussão. E o Senado é onde a gente espera que haja mais problemas e mais dificuldade para a tramitação dessa medida provisória, que tem ali até o final de junho para ser aprovada. Esses são aí 4 pontos principais que o mercado vai olhar nessa semana no que está acontecendo em Brasília, e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!